Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu tenho uma palavra abençoada para você, uma mensagem que vai te fortalecer espiritualmente desde que você coloque em prática, tá bom? Eu tenho certeza que essa mensagem veio do coração de Deus para o seu coração, então fique comigo até o final e se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você tem acompanhado minhas mensagens, mas todos os dias eu tenho feito uma oração, eu tenho buscado ao Senhor junto com você e eu fico muito feliz de ver a obra de Deus na sua vida, na sua família. Eu tenho recebido muitos testemunhos, então se você já tem sido abençoado com as mensagens que eu coloco aqui e com as orações, deixe aqui nos comentários para incentivar mais pessoas a orarem junto com a gente, tá bom? E para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler para você uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, o versículo 30 ao 32. Olha o que está escrito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aleluia! Olha que mensagem forte e impactante, não é verdade? Meu irmão, eu não sei nada sobre a sua vida, eu não te conheço pessoalmente, mas uma coisa eu tenho certeza: você já ficou magoado em algum momento da sua vida. Você já teve pessoas que lhe disseram coisas cruéis. Você já teve pessoas que lhe fizeram coisas ruins, ou que pelo menos quiseram fazer. E houve situações na sua vida no qual você não foi tratado de forma justa. E isso tudo infelizmente faz parte da nossa vida, porque se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que entender que Jesus ele teve um traidor, Jesus ele teve um Getsêmani, Jesus ele teve uma cruz para carregar. E quanto mais quisermos seguir os seus passos, mais passaremos também por tribulações, por aflições, e Jesus não nos poupou de nada disso. O grande problema é que muitos cristãos, eles ficam se justificando, achando que não precisam perdoar aqueles que o ofenderam, porque acham que aquela pessoa não merece o perdão. Só que elas se esquecem que todos nós também não merecemos o perdão de forma alguma, e mesmo assim Cristo nos perdoou, e Ele está sempre disposto a nos perdoar quando nós nos arrependemos de todo o coração. E é engraçado que muitas dessas pessoas que não conseguem ou não liberam o perdão são as mesmas pessoas que pregam na igreja que todo mundo merece uma segunda chance. Ou seja, quando uma pessoa erra, eles acreditam que ela merece uma segunda chance. Mas quando uma pessoa erra com ela, com si mesma, aí elas percebem que perdoar não é fácil, mas que perdoar só é fácil da boca para fora. E como nós acabamos de ler nessa passagem, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos que nos livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então nós, irmãos, nós precisamos ser bondosos e perdoadores, assim como Cristo é. E isso nós só conseguimos através de um relacionamento que nós temos com Deus, quando nós entendemos que nós somos pecadores e mesmo assim somos muito amados, perdoados dia após dia, então nós não temos razão alguma para não perdoarmos. Então a melhor forma de nós perdoarmos alguém é nós entendermos o quanto somos perdoados por Jesus. Amém? Só o fato do Senhor demonstrar o seu amor por nós já é um grande motivo para a gente liberar o perdão. Mas tem também uma outra razão pelo qual devemos perdoar. É que isso pode prolongar os anos da nossa vida. Isso mesmo, esses dias eu estava vendo um estudo mostrando que aquelas pessoas que não conseguem perdoar as outras e guardam mágoa no seu coração, elas têm mais chances de desenvolver hipertensão, sofrer com crises de depressão, problemas de raiva, estresse, ansiedade. São pessoas infelizes e por isso tudo isso reflete no seu corpo físico, nas suas emoções. Então o ato de perdoar é na verdade uma decisão inteligente.
É você saber que você não pode carregar esse fardo. É você saber que você tem que liberar a outra pessoa. É você entender que se você foi perdoado, aquela pessoa também merece uma segunda chance. Então a melhor coisa que tem é você deitar a cabeça no travesseiro e você respirar tranquilo, você saber que a sua consciência está tranquila, que você não deve nada para ninguém. Então se você tem alguma coisa contra alguém, não guarde mágoa, busque olhar essa pessoa com o olhar de Jesus, porque só assim você vai conseguir perdoar. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos unir a nossa fé. E se você já tem esse coração perdoador, agradeça ao Senhor, porque isso é uma dádiva, é um presente de Deus, porque ninguém pode ficar guardando mágoa, isso acaba com a nossa vida, e isso se torna um instrumento do diabo para nos acusar, para nos afastar da presença de Deus. Amém? Então tome muito cuidado, porque o inimigo, quando ele tenta te machucar, na verdade ele quer causar uma destruição completa. Destruição na sua vida, na pessoa que te ofendeu. Então, quando você libera o perdão, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, você tinha tudo para devolver na mesma moeda, para cometer mais pecados ainda, mas o amor ele cobre multidão de pecados. E então o nome do Senhor é glorificado e o diabo é derrotado. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, se você puder. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta noite tão abençoada, onde nós paramos para ouvir a Tua palavra, onde nós paramos para meditar nos Teus ensinamentos. E eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque estamos unidos mais uma vez na mesma fé, clamando ao Senhor. E eu venho te pedir, meu Pai, que nesse momento o Senhor sonde o nosso coração e o Senhor nos revele se temos feito alguma coisa de errado, porque a Tua palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, mas que devemos guardar a paz, o amor, a humildade no coração. Então que o Senhor nos ajude, meu Pai, a darmos um bom testemunho de cristão, perdoando uns aos outros, amando, não devolvendo na mesma moeda, mas demonstrando o perdão, a graça, a misericórdia. Senhor, a Tua palavra diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, não nos deixe ser levados pelo mal e não perdoarmos a quem nos ofende, Pai. Oh Deus, nos dê o olhar de Jesus, que a gente não venha querer fazer justiça com as próprias mãos, que a gente não venha ter um coração vingativo, mas que a cada dia a gente possa perdoar até mesmo o nosso inimigo. E é só o Senhor que pode nos capacitar a isso, Pai. Nos proteja também, Senhor. Nos livre das pessoas más, das pessoas mal intencionadas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço para que o Senhor nos ajude também a sermos mais compreensivos, pacientes com aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que o nosso coração esteja tranquilo, a nossa mente, a nossa consciência, que a cada dia, meu Pai, possamos seguir o mandamento de Jesus que pede para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E que nós possamos entender, meu Pai, que amar significa aceitar as diferenças e entender que o Senhor criou cada pessoa do jeito que ela é e que o Senhor então nos dê serenidade para aceitar aquilo que não conseguimos mudar e que a gente possa ter paciência e sempre acreditar no melhor das pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo e te pedir que o Senhor nos fortaleça para que a cada dia a gente ore e a gente busca forças no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus.
E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.